Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no nosso canal. Mais uma vez falando a você sobre a beleza desta liberação. Alguns chamam de iluminação espiritual. Eu diria que isso é o fim do sofrimento. E eu não estou aqui tratando de uma teoria com você. Aliás, é importante que você compreenda isso. Chega um momento na sua vida que você tem que parar com a teoria. Você tem que descobrir vivencialmente tudo aquilo que você acredita ter aprendido. Aquilo que você realiza é real. Aquilo que você acredita é um conceito, é uma crença, é uma ideia. Nesse sentido, essa procura constante de estudos, de leituras, de ouvir palestras, isso não funciona. Com o passar do tempo, você tem muita ideia, muita crença. Você tem crenças religiosas, espiritualistas, você tem crenças filosóficas e você tem crenças psicológicas. E você é alguém ilustrado, é alguém que sabe, mas não sabe. É alguém que entende tudo, mas não entende. A vida é aquilo que agora está aqui, nesse instante. Quando tratamos da autorrealização, estamos tratando da realização, da verdade sobre quem você é. E todo esse conhecimento pode funcionar como um obstáculo para aquilo que estamos propondo aqui. Estamos propondo uma investigação direta dessa verdade em você mesmo, agora, aqui. Olhar para aquilo que você é requer olhos novos. Você não pode olhar com os olhos da memória, da lembrança, com os olhos do passado. É necessário que você olhe pela primeira vez. Olhar pela primeira vez. Olhar sem saber. Olhar para ver. Não para reagir ao que vê. Quando você olha com esses olhos do passado, que são os olhos do conhecimento, os olhos da lembrança, os olhos da memória, esse prévio conhecimento adquirido é um obstáculo, porque você não entra em contato direto com aquilo que aqui está. Porque você olha analisando, comparando aquilo que está sendo visto com aquilo que você sabe. Então, olhar para si mesmo é olhar com olhos inocentes, com olhos novos. Ver a si mesmo. Ver suas reações, seus motivos, seus medos, seus desejos, suas conclusões, suas opiniões. Um olhar no qual o sentido do eu não entra para rejeitar ou para concordar ou para comparar, para julgar, para fazer qualquer coisa. Em geral, nós não fazemos assim. O
O nosso olhar não é inocente, o nosso olhar não é simples, o nosso olhar não é limpo. Então não há possibilidade do autoconhecimento. Nesse trabalho eu estou lhe convidando a descobrir essa nova forma de se aproximar de si mesma, de si mesmo, que é autoconhecimento. Isso requer esse olhar novo, esse olhar inocente. Um olhar sem saber, sem conclusões, sem escolhas, sem predileções. Olhar assim para si mesmo lhe dá a prática de olhar assim para o mundo, para o outro, para a vida. Isso é meditação. Reparem que isso não é nada fácil, embora seja muito simples aqui o conceito. Geralmente nós nos agarramos a conceitos porque queremos possuir o conceito. Geralmente nós olhamos para os conceitos e queremos possuir os conceitos. Acreditamos que possuindo esses conceitos nós temos a ciência, a visão, a verdade. Temos o saber. Isso é falso. Nós temos só a teoria, a crença. Aquilo que eu coloco agora aqui para você é parte desse trabalho de autoconhecimento, tão importante para o despertar de sua natureza divina, de sua natureza real, o que também é parte da meditação. Sem esse olhar novo, sem esse olhar inocente, sem esse olhar sem o conhecimento, sem esse olhar livre da separação, e a separação ocorre quando existe esse conflito, quando existe esse desejo de impor aquilo que se vê alguma coisa. Quando você vê algo, diz não quero, não gosto, discordo. Você rejeita, você luta, você compara, você julga. Quando você faz isso, o sentido de dualidade está presente. Esse é o olhar antigo. Esse é o olhar da memória. Esse é o olhar maculado. É o olhar do conhecimento. É possível olhar sem o sentido do eu? Olhar desta forma, como estamos colocando? Sim, isso é possível. Repito, não é fácil. Mas você tem energia para fazer isso. Essa energia está sendo desperdiçada para o julgamento, para a comparação, para a avaliação, para essa dualidade entre observador e coisa observada, entre o pensamento e aquele que está pensando sobre isso. Então, existe essa ilusão do pensador e o pensamento, do observador e da coisa observada, daquele que gosta, daquele que não gosta, daquele que quer, daquele que não quer. Sempre o eu presente, o ego, o mim. Essa energia que você tem está sendo desperdiçada nessa consciência egóica, nessa consciência mental. Afinal, o que é essa coisa chamada Kundalini? O que é Kundalini? Gente, Kundalini, escute isso, Kundalini é esta consciência livre dessa dualidade, desse sentido de separação. Essa dualidade é chamada de Dvaita. Dvaita, na Índia, essa dualidade. Quando não há essa dualidade, nós temos a Advaita, a não separação, que é essa consciência. Isso é Kundalini. Então, o que é Kundalini? É o poder de olhar livre do sentido do eu.
como pura consciência. Kundalini é consciência. Quando você trabalha isso, você se coloca nessa disposição do autoconhecimento. Não é conhecer o eu, é perceber a ilusão do eu. A ilusão dessa dualidade. Isso é autoconhecimento. Isso é a presença da real meditação. Nós temos uma playlist aqui no canal falando sobre essa real meditação. E também sobre o despertar da Kundalini. É importante você aprofundar isso, dê uma olhada nessas playlists. Esse contato com essa consciência é o contato com a não dualidade, que é Kundalini. Então, o que é Kundalini? É esta presença. Essa energia da Kundalini é essa mesma energia que você está desperdiçando para esses estados mentais de consciência mental, de padrões mentais. São esses padrões mentais, essa consciência mental, essa ego-identidade que tem assumido a sua vida. Nessa condição, você vive fora da realidade do seu ser, que é amor, que é paz, que é felicidade, que é liberdade. O resultado disso é o estado de infelicidade egóica. E essas diversas patologias ligadas a esses quadros de infelicidade, ou esses quadros de infelicidade patológicos, inveja, ciúme, medo, avidez, preocupações, insônia, depressão, vazio existencial, a dor da solidão, o egoísmo, o egocentrismo, esse sentido de ser egocêntrico presente em cada um de nós. Tudo isso desaparece quando o seu ser divino floresce, que é a Kundalini, que é o poder desta presença. Essa é a direta vivência da realidade. Não há mais conceitos, não há mais teorias, não há mais crenças. Na mente egóica, o que predomina são as crenças. Você acredita em Deus, você acredita na consciência, você acredita no amor, você acredita na paz, você acredita na felicidade, você acredita na não dualidade, você acredita na filosofia, na psicologia. Não há evidência vivencial na crença. Crença é crença. Se eu lhe apresento um prato no cardápio, você tem a crença da comida. Quando eu lhe mostro um cardápio, você tem a crença da comida, mas você não tem a comida. E se eu lhe mostro uma foto de um prato pronto, você continua com fome. Porque você sabe que está diante da comida, mas é só uma comida virtual. Ela não é real. Não dá para você se alimentar de uma foto, de um prato de comida. Então, a ideia do amor, a ideia da paz, a ideia de Deus, a ideia da não dualidade, a ideia da iluminação,
É uma foto? É uma imagem? É um conceito? É uma crença. Nosso trabalho juntos está em percebermos juntos a verdade daquilo que está agora, aqui, como sendo a realidade. A gente deixa de lado a foto do prato, a gente deixa de lado o cardápio. E a gente desfruta, vivencia, saboreia o prato, a comida, o alimento, a verdade. A realidade de Deus é a realidade do seu ser. Mas acreditar nisso não irá funcionar. Desde pequeno você vem ouvindo que Deus está dentro de nós. Mas dentro de nós também está a ira, a raiva, o medo, a violência, a ansiedade, a preocupação, a dor, a solidão, o vazio existencial. Isso é o que é. Se você pode se aproximar disso, sem qualquer teoria, sem qualquer crença, e olhar e observar, e perceber que não existe alguém presente nessa dor, nessa experiência, haverá uma quebra para essa ilusão da separação. Então, aquilo que se mostra, é a porta para a realidade que está além disso que é, disso que está presente. A percepção da realidade, daquilo que está presente, abre a porta para algo além disso. Fora disso, essa aproximação da dor, essa aproximação do sofrimento psicológico, este olhar para isso, sem colocar uma identidade presente na experiência, isso destrói essa ilusão da separação. Então, algo inteiramente novo surge. É o silêncio, é a presença, é a liberdade, porque não há mais o eu, não há mais o sentido do mim, do ego, não há mais esse sentido de separação. Então a ansiedade termina, a depressão termina, a dor da solidão termina, o vazio existencial termina, o ego termina. Isso é a iluminação espiritual, isso é o despertar da Kundalini, isso é o despertar de sua natureza divina, é o despertar do seu ser. É isso que estamos tratando com você nesses encontros. Nós temos encontros online, temos encontros presenciais e também temos retiros. Se isso é algo que faz sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal e vamos trabalhar isso juntos. Ok? Até o próximo encontro. Seu ser, aquilo que você é, não está dentro de qualquer processo. Não há qualquer mudança naquilo que essencialmente você é, no que diz respeito ao despertar ou à iluminação espiritual, ou despertar espiritual.